rio. Isso é uma coisa meio estranha para a gente, né? Por que Deus é rio? Será que eu vou chegar no céu e Deus vai ser um grande rio? Você chegou, não é nada disso. Não é essa a ideia. Rio é uma ilustração. E uma ilustração que a gente perde muito, porque a gente não vive no contexto salmista, mas a gente precisa entendê-la, porque ela é muito recheada de significado para a nossa vida. Jerusalém, que é a cidade que representava o povo de Israel, morava o Todo-Poderoso, onde havia o templo que Deus permitiu que Salomão construísse para que ele fosse adorado o povo. Você lembra que o povo fica andando no deserto com aquele tabernáculo por muitos anos. Depois eles querem fazer um templo para Deus. Deus não deixa Davi construir o templo porque ele tem as mãos sujas de sangue e permite que Salomão faça. A ideia é que o templo seria uma espécie de representação da presença de Deus no meio do povo. Como tudo que a gente faz no início está certo e no final está errado, o povo começou a transformar o templo num objeto de adoração sem lembrar-se de que ele era uma representação da presença de Deus. Eles começaram a achar que o próprio templo tinha poder em si mesmo. Mas Jerusalém era uma cidade muito querida, uma cidade em que Deus escolheu como sua morada no período do Velho Testamento. Jerusalém tinha um problema. Era uma cidade que tinha uma fortaleza muito grande ao redor dela. E assim que as pessoas faziam para proteger a cidade. Fortalezas eram usadas para impedir que inimigos entrassem na cidade e conquistassem a cidade. E aí, uma tática era tentar invadir a cidade para subjugar os moradores dela. Mas a outra tática era fazer o seguinte: ao invés de você entrar na cidade e subjugar os moradores dela, você impedia que os moradores da cidade saíssem dali. O que aconteceria com o passar dos anos, dos dias? Os mantimentos da cidade iriam começar a acabar. E o povo ia começar a morrer de fome. E o problema mais crítico, mais grave, era a ausência de água. O que então os reis faziam? Criavam uma espécie de rios subterrâneos para alimentar a cidade quando ela fosse invadida por inimigos ou sitiada por inimigos. Os rios, portanto, garantiriam a sustentabilidade dos moradores da cidade, mesmo durante o período do conflito armado, da guerra. Jerusalém, por ocasião de um rei, passou a ter essas galerias subterrâneas com água. O salmista então pensa assim: não, Deus não é só a minha fortaleza, Ele não é só aquele que me protege. E ainda que tudo à minha volta desmorone, eu continuo sendo protegido por Ele. Mas quando eu estou dentro dessa fortaleza, Deus também me proporciona tudo o que é necessário para o meu bem-estar. Como um rio que sacia a sede do povo no meio do conflito armado, Deus é o meu rio que sacia a minha alma no meio das minhas tribulações. Bonito isso, não é? É bonito perceber como esses homens relacionavam as coisas do dia a dia com a relação, com a comunhão que eles tinham com Deus. Ele está dizendo: não, quando eu estou nessa fortaleza, eu não estou só abrigado. Eu preciso de Deus como minha fortaleza, mas preciso dele como meu rio. Porque não adianta nada eu estar seguro e morrer de fome. Não adianta nada eu estar seguro e morrer de sede. Não adianta nada eu estar num lugar protegido, sem ter o que comer, como me alimentar. Não! Ele é aquele que me protege, mas Ele é aquele também que me sustenta. Ele é aquele que proporciona o que é necessário para o bem-estar
que eu venho enfrentar. Você sabe que essa ideia de um rio que corre do trono de Deus é uma ideia que percorre toda a Bíblia. Você lembra que em Gênesis, lá no Jardim do Éden, no paraíso, havia um rio que cortava aquele paraíso. Depois, a gente é informado por Jesus que aquele que bebe da água que ele dá, do seu interior flui o quê? Rios de água viva. Aí, para ficar ainda melhor, a Bíblia diz para a gente que na Jerusalém celestial, em Apocalipse 22, é dito para a gente que há um rio que corre do trono do Altíssimo. E é desse rio que nós saciaremos eternamente a nossa sede. Só está dizendo assim: eu já bebo dessa água agora, eu já bebo dessa fonte inesgotável de sustentabilidade agora. E é por isso que eu não me deixo abalar com nada e ninguém que esteja na minha volta. E ele não assegura-nos que é assim que a gente pode viver. Como é que a Bíblia estuda nós, irmãos? Como é que a gente precisa olhar para esse texto, os desafios dele para a gente? Primeiro, nutre novamente a fé em Deus. Nutre sempre a fé em Deus. Porque Deus é fortaleza, é socorro, é presente nas tribulações. Nutre uma fé enorme no Senhor. Não se esquive, amado. Não se esquive dos terremotos que você possa ter experimentado. Ele é fortaleza, ele é rio que sustenta, que alimenta, que mata a sede, que dá força, que nos mantém de pé, mesmo que tudo à nossa volta esteja desmoronado. Não diga apenas que ele é refúgio e fortaleza em tempos de bonança. Diz isso quando o carro aperta, quando a pedra desatada, quando a coisa fica difícil. Lembre-se, o salmista tem evidências para poder expressar essa certeza dele. O salmista disse isso no meio de uma grande batalha. Ele viu Deus trazendo a resposta. Ele viu Deus fazendo o que ele disse que faria pelo povo, pela boca do profeta Isaías. Ele viu. É por isso que ele escreve, no final do verso 10 e verso 11, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E ele repete o que ele disse no verso 7, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que evidência a gente tem de Deus para fazer isso pela gente também? Qual é a lógica que a gente tem que usar aqui? Que garantia a gente tem de que o Deus que é refúgio e fortaleza do salmista vai ensinar para nós? A lógica da Bíblia é maravilhosa nesse ponto, irmãos. Romanos capítulo 8 diz assim: aquele que não poupou o seu filho não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus já fez o mais difícil. Ele deu o filho dele por nós. Agora, ser fortaleza e refúgio é fichinha, é coisa pequena para um Deus que foi capaz de não poupar o próprio filho por amor de nós. A garantia de Deus é muito maior do que a garantia do salmista, porque agora nós olhamos para a cruz e sabemos que lá Deus
definitivamente garante-nos que Ele nos ama, que Ele será sempre porto seguro para aqueles que creem. Portanto, que essa semana, que o restante da sua vida seja cheio dessa certeza. Eu não sei, não posso me garantir o que Deus tem preparado para você, mas eu posso me garantir que você tem tudo o que é necessário como crente em Cristo, para em todo qualquer momento repetir e autoconsolar: Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o meu socorro, presente em toda e qualquer situação. Sabe que eu quero falar uma coisa sobre a fé cristã que é maravilhosa. Eu pergunto isso. Eu dizia que a fé cristã é a capacidade de usar os pronomes possessivos. Você veja que o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio. Mas ele está dizendo para a gente que Deus é a fortaleza dele. Ele conhece isso. Ninguém fez isso no lugar dele. Ele diz para Deus que Deus é o refúgio e a fortaleza dele. É isso que Deus tem a dizer para a gente essa noite. Que a sua voz seja ouvida, que seja guardada no nosso coração, por extensão das nossas vidas. Essas vozes nós falamos também. Deus, refúgio nosso e fortaleza do nosso coração. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como somos fracos, frágeis, levados por circunstâncias, por temores, por dúvidas e por incertezas que assaltam o nosso coração. Há tantos inimigos à espreita, Senhor, há tantos perigos à nossa volta. E como tem crescido o número dos nossos adversários, como às vezes nos sentimos temerosos, amedrontados. Como precisamos, Senhor, do Teu calor, da Tua paz invadindo a nossa alma, fortalecendo o nosso coração. Ah, Senhor, ajuda-nos a ter uma fé que seja capaz de dizer, mesmo no meio dos terremotos: Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és socorro. Socorro presente, mesmo no meio da mais brava tempestade, mesmo no meio do mar mais revolto. Queremos aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a de verdade lançar tudo aos Teus cuidados, para que a nossa alma encontre paz no Senhor. E aí, mesmo que tudo se destrua à nossa volta, 10.000 podem cair ao nosso lado, 1.000 à nossa direita, mas nós jamais seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Enche o nosso coração disso. Dá-nos essa fé grande, que entende que mesmo quando atravessamos desertos, mares, vales e montanhas, nós estamos nos aproximando mais do Senhor.
Ajuda-nos nisso. E visita a alma de cada um dos teus servos. Visita aqueles que estão no meio de tempestades, que precisam tanto do teu abrigo, do teu consolo, da força do Senhor. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com cada um daqueles que fazem do Senhor refúgio e fortaleza, espalhados por toda a face da terra, hoje